Espaço Empresarial de hoje trata da necessidade de se falar não só uma língua para se manter ou até entrar no mercado de trabalho. Renato Aires, da International House, dá dicas de que é fator diferencial falar uma, duas, três ou até mais idiomas. Dicas e as mudanças de metodologia na sala de aula você fica sabendo no Espaço Empresarial de hoje, que é gravado às terças-feiras no Mara Turismo Hotel. Renato Aires, diretor da International House. Vamos começar lá do comecinho. Por que abrir uma escola inicialmente em inglês e espanhol, se não me engano, em catalão? Inicialmente foi só espanhol. Nós abrimos, na época, em 2002, abrimos uma escola de espanhol com o nome Cultura Espanhola. Surgiu a oportunidade, eu então trabalhava numa escola de idiomas em catalão, que trocou de bandeira e que não mais ofertava o espanhol. E nós tínhamos 40 alunos que acabaram ficando órfãos. Que eram seus alunos. Exatamente, que eram meus alunos de espanhol nessa escola. E aí surgiu a oportunidade de montar, então, uma escola em catalão que, na verdade, começou com uma ideia nossa, com material que nós escolhemos no mercado, sem nenhuma bandeira conhecida, algo de catalão mesmo, né? Então, vocês escolheram este método e deslanchou. Exatamente, nós começamos com esses 40 alunos em 2002, portanto já há bastante tempo no mercado, e deslanchar foi bem depois. 40 alunos para um começo é sinal de que catalão já era carente de uma outra língua, senão inglês. Isso é verdade. A gente tem várias escolas em catalão. Isso, se a gente for falar que isso há 13 anos atrás... Exatamente, eram poucas, na verdade, né? E você tinha uma necessidade, você tinha um mercado que pedia algo novo e, na verdade, a questão de introduzir novos idiomas, isso veio depois também pensando nessa demanda que é cada vez maior por conta das empresas que aqui existem, né? Essas empresas multinacionais que trazem pessoas de vários pontos do mundo, né? Nós temos japoneses que querem aprender português, nós temos americanos que querem aprender português, o inverso disso, os brasileiros que precisam aprender espanhol, que precisam aprender inglês, que precisam aprender francês, né? O fato da universidade também ter crescido bastante e agora com esse programa do Ciências Sem Fronteiras mandar esses jovens para fora que também precisam ser falantes do idioma. Isso deve ser um nicho grande, né, Sem Renato? dúvida, sem dúvida. Isso tem crescido, mas eu ainda digo que no Brasil as pessoas precisam se despertar mais para falar outro idioma. Nós temos um estudante que ele procura no momento da necessidade, mas ele não é um estudante que persevera, não é um estudante que permanece, né? Exatamente. Isso no nosso perfil enquanto brasileiro precisa melhorar, né? Pois tem muito isso, né? Eu tenho por base a mim mesma. A gente sempre estudou inglês, mas nunca foi aquela coisa contínua, né? Isso é uma coisa de cultura brasileira mesmo. E tem a ver, Cristina, com o tamanho do território. Então, o país é muito grande e se a gente for pensar, todos os nossos vizinhos falam espanhol e nós não falamos espanhol. Né? E hoje é uma língua tanto quanto importante quanto o inglês. Exatamente, porque se você for pensar, as grandes empresas que estão instaladas na nossa cidade, outras empresas de outros países, têm olhado com muito interesse para o mercado latino. Então, é preciso falar espanhol. Mas aí nós temos, então, uma explicação que tem a ver com o tamanho do território, a gente se acha autossuficiente, nós estamos aqui no interior, no meio do Brasil, e que tem a ver também com, no caso do espanhol, com a proximidade, né? A gente acha que fala espanhol, o brasileiro colocou... Portunhol. Exatamente, colocou ion em tudo, já está falando espanhol, né? É uma característica nossa, não sei se é pela semelhança das línguas no falar, né? O brasileiro é criativo, né? Até na hora de falar ele é criativo. Isso a gente bate recorde. Agora, Renato, você começou com o espanhol. Era uma necessidade a mais do que o inglês ou foi uma opção sua por esses alunos órfãos? Foi exatamente isso que você disse por último. Havia uma necessidade de atender os alunos que a gente tinha na época, né? Confesso que a gente não tinha planos, assim, nunca havia sentado para planejar uma escola.
E aí surgiu essa necessidade de atender esses alunos que não poderiam ficar órfãos, até por uma questão de contrato, né? E aí nós abrimos, portanto, a cultura espanhola. Depois disso, a minha sócia, então, Cristiane Muniz, ela tinha vindo dos Estados Unidos e aí ela foi trabalhar na escola efetivamente e nós implantamos o inglês, que nós também criamos um nome para a escola na época, a Upper English School. E nós ficamos com essas duas escolas, digamos, funcionando no mesmo lugar. E depois veio a oportunidade de ingressar na International House. Aí, né, juntou as duas escolas numa só. Exatamente, exatamente isso. Então não é franquia? Não. A International House, ela é uma associação. Diferentemente do que é uma franquia, a associação ela tem um laço pedagógico. A franquia, ela tem um laço comercial. Na associação, você tem uma liberdade maior de criação, até mesmo para respeitar as necessidades locais, digamos assim, né? Então, hoje nós oferecemos 7 idiomas, inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, japonês, português, e isso tem muito a ver com a cidade, isso sai como um diferencial, mas tem a ver com a necessidade da cidade, né? Então você tem essa liberdade de escolher os cursos que você vai dar, mas seguindo um método mãe, digamos assim, mestre. Exatamente isso. Nós temos algumas determinações que seguir. Uma delas é o método que nós trabalhamos, que é o comunicativismo. A gente tem no mercado diferentes tipos de métodos, a gente poderia chamar de métodos ou metodologias, que passam desde a tradução, desde o uso da gramática como foco, a repetição, e a nossa ela está um pouco à frente, até na linha de criação e de publicação desses estudos linguísticos. O comunicativismo ele está mais próximo do que nós vivemos hoje, né? Significa que o comunicativismo olhou para todos esses outros métodos, viu o que funcionava e o que não funcionava e conseguiu aprimorar e oferecer mais, né? O diferencial é esse, Exatamente. Trazer a realidade para dentro da sala de aula. Exatamente. O método ele é muito interessante porque ele é dinâmico, nenhuma aula é igual à outra. Então, quando você se matricula na International House, você vai ter aulas diferentes e que buscam colocar o aluno no que a gente chama de ambiente favorável. Então, para se ter uma ideia, por exemplo, quando você está trabalhando a parte de alimentos, você tem que aprender o nome dos alimentos. A gente faz, desde aula na cozinha, por exemplo, a visita a supermercados, né? Tudo isso falado em inglês, sem tradução. É uma coisa que você entra falando inglês, sabendo ou não inglês, você já chega lá falando inglês. Isso é importante também, porque muita gente quando procura a escola e a gente vende esse método, a pessoa se assusta em primeiro lugar, porque diz assim, mas eu não falo inglês, como que eu vou fazer? O método está muito bem montado para fazer com que, à medida que eu te ensine algo, eu cobre de você aquilo que eu ensinei. Então, não é pensar, na verdade, já ter pavor de que eu vou ter que falar sem saber, né? Porque, na verdade, você tem um professor que fala só em inglês, mas um professor que cria mecanismos para que você também aprenda. Entenda. Exatamente. Se a gente for pensar, Cristina, você tem filha e você sabe que a sua filha falou português, porque, evidentemente, ela nasceu num país de língua portuguesa, mas porque ela recebeu estímulos de fala. Se ela tivesse sido levada para a Amazônia, por exemplo, tal como a historinha do Mowgli, o menino lobo lá, ela não teria desenvolvido a fala. A fala, ela é interacional, ela precisa do outro e precisa de estímulos. E a criança, ela vai nomeando de forma errada, inclusive. Ela vai construindo a linguagem de uma forma que é própria e depois, por imitação, ela vai encaixando a forma de falar no que a gente chama de forma culta, né? Que tem a ver com os falantes com quem ela se relaciona. A International House trabalha isso, quer dizer, algo muito básico, que muitos métodos não observam, né? Você força a criança, o adolescente ou o adulto a pensar. Exatamente isso. Que parte do princípio da audição, né? Ele precisa ouvir, mas mais do que ouvir, ele precisa ser estimulado a falar. E né? enxergar, quer dizer, ouvir e enxergar. Você junta a audição com o olhar, com a visão daquele objeto ou daquela
daquele dia a dia. Seria mais ou menos isso? Exatamente isso, porque uma outra questão que às vezes as pessoas colocam se só se ouve, por exemplo, né? Eu digo que não, porque se fosse só ouvir, hoje a gente tem tanto modo de ouvir, eu posso contratar uma TV a cabo, por exemplo, com um programa em inglês, e aí ouvir e aí pensar que de ouvir eu vou falar. Não, a língua é mais do que isso, ela passa pelo processo da audição, sem dúvida alguma, por isso que o método é 100% em inglês, em espanhol, no idioma, mas ela também precisa do estímulo, que é dado pelo professor através de jogos, através de atividades por meio de tecnologia, através de, como já disse, né, de jogos, mas de atividades fora da sala de aula, dentro da sala de aula. Os alunos, por exemplo, têm que ler, durante cada semestre letivo, eles têm que ler um livro de literatura para poder fazer uma apresentação oral, eles fazem redações ao longo do semestre, todas as habilidades são bem trabalhadas. Então, trabalhar no todo. Agora, você estava contando, na escola tem inglês, japonês, espanhol... Francês, alemão, italiano... São necessidades, você tem aluno para isso tudo? Quer dizer, Catalão abriu a mente para isso tudo? Porque a gente pensa Catalão apenas nas multinacionais que estão aqui e aí você pensa no inglês. É verdade. E tem mercado para isso tudo, para todas as línguas, inclusive o japonês, que eu nunca imaginei que Catalão tivesse sucesso no método japonês. É verdade, muito boa colocação, porque... eu acho que, na verdade, nós estamos contribuindo para criar esse mercado. Esse ambiente. Exatamente. E aí, quando a gente fala, a sua visão é exatamente o que é a realidade. Como carro-chefe, nós temos o inglês, é o carro-chefe, por conta das empresas, por conta da necessidade comercial, de emprego e tudo isso. Quem vai estudar outros idiomas, como o japonês, como o francês, como o italiano, vai por uma questão cultural. Por uma questão de gosto, ele deseja conhecer, erudição. Então, o nosso público é bem menor, né? A gente atende, a gente tem alguns alunos, mas esse mercado ainda pode crescer ainda. As pessoas ainda podem descobrir que em catalão elas podem fazer qualquer um desses idiomas com qualidade. E né? despertar para esse interesse, né? Exatamente. Porque você vê, hoje nós temos a Mitsubishi aí, vivem. Eu sei porque a gente convive de vez em quando e de vez em quando a gente encontra um japonês que não fala um oi em português, como seria a gente lá. Exatamente. Né? Então eu acho que tem muito essa coisa do catalano ainda descobrir isso. Isso é uma coisa importante, quer dizer, ainda é um nicho aí a ser descoberto, a ser explorado. Sem dúvida. As pessoas precisam ainda descobrir que há essa possibilidade de estudar e de aprender e também de se automotivar para tal, né? De dizer, eu quero ampliar as minhas possibilidades. Hoje a gente está vivendo um momento, apesar de se falar em crise, mas nós vivemos nos últimos tempos momentos de grandes oportunidades de viagem, por exemplo, né? Então, as pessoas têm muito mais facilidade de viagem e, para além disso, contatos via internet, tantas redes sociais que existem, e a gente acaba se deparando em algum momento com uma pessoa que fala um outro idioma. E é num momento desse, por exemplo, que podem surgir muitas oportunidades. A gente sempre foca no negócio, mas também é muito comum que apareçam oportunidades de casamento, por exemplo, né? As pessoas acabam descobrindo o amor da sua vida em outro país. E aí, apesar do amor ser uma língua universal, ele também vai precisar falar o idioma do outro, né? Você vai... É preciso. Bom, pode falar. E eu só ia completar que, portanto, para essas oportunidades, falar um idioma não é uma coisa que você consegue dar do dia para a noite. É uma coisa que você precisa se dedicar. É tempo. E aí, para que a oportunidade apareça, você não a agarre, para que ela passe, na verdade, você não a aproveite, é preciso que você comece a se preparar antes de que a oportunidade apareça. Né? Qual a idade ideal para se começar uma língua estrangeira? Na escola, nós atendemos crianças a partir de 3 anos de idade. É o ideal, porque a gente fala, se ouve muito essa questão da idade, justamente porque a criança está começando a falar, começando a aprender a
a identificar as letras e tudo, então seria uma idade ideal, apesar de ter aí os 2 idiomas, o português e um outro. Seria a idade ideal? É a idade ideal. O que eu noto em catalão é que muitos pais, na verdade, até às vezes por uma orientação errada de alguns professores de escola regular, dizem que não seria legal que a criança aprendesse um outro idioma. Mas cai por terra quando a gente pensa, por exemplo, nas muitas escolas bilíngues que existem nas grandes cidades. As escolas bilíngues funcionam da seguinte maneira: você coloca seu filho para estudar e ele é alfabetizado em 2 línguas. Alfabetizado em 2 línguas. Comprovadamente, cientificamente comprovado de que a criança tem mais facilidade, mas não é por conta de que o adulto já não consiga mais aprender. É como se a gente comparasse, a grosso modo, o cérebro como uma cidade que está em expansão, que está em crescimento. Ainda, exatamente. Né? Então, nós já temos toda a nossa preocupação de vida, de correr dos nossos compromissos, e aí o tempo que a gente tem para o estudo, que deveríamos aproveitar para tal, ele é mais complexo e a criança não. Então, colocar a criança para aprender é muito mais interessante, muito mais cedo, porque ela vai ter essa facilidade, digamos, essa abertura para tal, né? Ela acaba aprendendo, ela tem mais facilidade, digamos. Eu brinco muito que a criança tem, o cérebro da criança é um computador vazio que você vai colocando os programas ali. Seria mais ou menos isso. E aí a criança tem, certamente, claro, a criança tem mais facilidade do que nós adultos. O seu perfil do seu aluno na International House é um aluno regular ou tem muito esse aluno que você falou que se prepara porque encontrou o amor da sua vida na internet em outro país ou vai para viajar? Qual é o perfil maior em catalão? Sem dúvida de pessoas de empresa. Nós temos, poderíamos dizer que 80% dos alunos da International House vêm das empresas multinacionais. Pessoas que trabalham aqui e que a empresa exige que ele fale outro idioma. Como você bem disse, a gente sempre se depara com pessoas de outros países que estão em catalão prestando serviços. E aí é preciso. Recentemente, por exemplo, a Anglo-American solicitou para a International House um intérprete de alemão. A nossa professora ficou durante 1 mês fazendo um trabalho de acompanhamento de intérprete para que um profissional da Alemanha pudesse fazer um treinamento em relação a uma máquina que eles tinham instalado aqui, né? Então, é exatamente isso que eu disse, as oportunidades comerciais que se apresentam na cidade, elas são em outro idioma. Em outros idiomas, e as pessoas têm que se preparar para tal. Né? Não só quem está vindo, mas também quem pretende sair. Exatamente. Isso a gente ou também, lógico, em multinacionais você precisa falar 2 línguas. Exatamente. No mínimo. Exatamente. E se a gente for pensar de novo no cenário de crise, as oportunidades às vezes são externas. E aí, se a pessoa está se preparando, ela com certeza ela vai... sai na frente. Exatamente, ela sai na frente. Renato, diretor da International House, a gente vai dar um tempinho só no nosso programa, Espaço Empresarial, e a gente volta no próximo bloco falando justamente dessa crise e a influência das línguas estrangeiras nessa crise que o país vive. Okay. É só um minutinho, aguarde. Renato Aires, da International House. A gente comentava no último bloco, terminamos o último bloco justamente falando da crise. Hoje o catalano, ou nós brasileiros, em especial catalano, que nosso programa é catalão, ele está aproveitando essa crise que o país vive para poder sair, e aí sim entra a questão do curso, da necessidade de uma língua estrangeira ou não? Ou é uma coisa que não passa pela cabeça do estudante? A gente bem sabe que há um tempo atrás era muito comum que brasileiros abandonassem o país em busca de oportunidades nos Estados Unidos. Depois nós vivemos uma onda de estabilização, de desenvolvimento, e esses brasileiros que lá moravam retornaram para o país. Hoje, nós temos muito falado em crise, a gente tem já notado a demissão de muitos funcionários,
mas nós ainda não estamos vendo, numa grande quantidade, brasileiros que têm deixado o país. Já se percebe que há um movimento e uma vontade, já se percebe. Na escola, por exemplo, alguns alunos, inclusive deixaram um emprego já, antevendo alguma notícia ruim, deixaram o emprego e foram para os Estados Unidos em busca de outras oportunidades. E aí, se a gente for pensar, essas pessoas que deixam o país e vão para Estados Unidos, para a Europa, elas, num primeiro momento, elas dificilmente conseguirão grandes postos de trabalho. Mas se ele for pensar, então, nessa fixação dele, nessa vontade de melhorar o seu status no país onde ele estiver, vai passar pelo idioma. Sem dúvida alguma, vai passar pelo idioma. E é possível, o mais interessante é dizer que é possível aprender bem um idioma estando em catalão, estando no Brasil, não é? Muita gente tem a falsa ideia de que só se aprende um idioma se viver fora. Exatamente, se estiver fora. E eu discordo. Isso é tabu, Renato? Isso é tabu, isso é tabu. E aí eu poderia até atentar contra o negócio, né? Eu poderia dizer que tanto é tabu que tem muita gente, por exemplo, que joga videogame, que é aficionado em videogame e ele consegue desenvolver competência linguística, né? Ele vai precisar aprimorar isso e é onde, por exemplo, a escola entra, que é o momento, como eu já havia dito, de que a língua, ao ser de interação, ela vai precisar. Mas se o sujeito estiver motivado e ele buscar, através das várias ferramentas que existem, ele consegue se desenvolver, consegue se aprimorar, não é? Então, o catalão ainda não despertou para isso, quer dizer, não há esse interesse em sair do país, sai do país para turismo, ou para negócio, não para morar ainda. Ainda porque você não. tem aquela coisa, poxa, o país está vivendo em crise, vai piorar e tudo, perspectivas não são das melhores, vou embora daqui. Catalão não tem isso, então? Não, ainda não. Nós temos muito falado da crise, né? Nós temos muito anunciado a crise. E eu vejo que, efetivamente, a crise deve chegar ainda para o ano que vem, né? Nós já estamos sentindo umas movimentações, como se tem visto através das notícias, mas não em catalão. Isso não tem mexido com o catalano para dizer, olha, já é hora de abandonar o país. Não afetou a sua escola, não, a crise? Ainda não, e eu espero que não afete. Na verdade, eu gostaria que mais gente fosse estudar lá, né? Porque é uma coisa para se pensar, porque se você vive num país de crise, você pode procurar alternativas ou oportunidades fora. E aí sim entra uma língua estrangeira. O mercado de idiomas... Seria um jeito de se aproveitar da crise. Né? Exatamente. Quando a gente fala em crise, a solução que eu vejo para a crise, na verdade, é trabalho, né? Na verdade, é esforço. Porque se antes nós fazíamos 2, nós precisamos fazer 4 e assim por diante. E não só pensando em sair do país, mas também aproveitando aqui no país empresas que são multinacionais e precisam de mais de uma língua. Exatamente. E aí quando eu digo isso, eu nem estou falando do ponto de vista da produção, de se produzir mais, mas eu estou dizendo de esforço. Então você, por exemplo, que visualiza de que um momento ruim se aproxima, um momento econômico se aproxima, que você precisa se manter no mercado, você tem que buscar alternativas. Hoje, quando se pensa em recolocação no mercado, a gente pensar, por exemplo, que um profissional que trabalha há anos numa grande empresa e ele é demitido, ele precisa se recolocar, sem dúvida alguma, outras empresas perguntarão para ele se ele fala outro idioma. Isso é inegável. As empresas estão à procura de sujeitos, de pessoas bilíngues. E aí, se ele não se preparou, aquilo que eu disse, idioma você não aprende da noite para o dia. Não adianta achar que amanhã a oportunidade aparece para você e diz assim, você fala outro idioma? E você diz, não, mas você me dá um tempo de 2 anos que eu vou falar. A oportunidade não vai esperar, né? Não espera, não. Né? Existe um tempo mínimo para você falar assim, pronto, estou preparado para procurar emprego onde se exige o inglês ou o espanhol? Isso varia de pessoa para pessoa. A gente tem estruturas de cursos que tem a ver com a faixa etária, mas se a gente fosse pensar nos adultos, o curso tem aproximadamente uma duração de 5 anos, o que vai de básico a avançado. No entanto, as competências são individuais, os estímulos eles são iguais, mas as pessoas os recebem de modo diferente, desenvolvem, transformam isso de modo diferente.
Então, uma pessoa, por exemplo, pode levar 2 anos, pode levar 1 ano e meio, pode levar 3 anos, pode levar 5 anos, mas o mais importante de se dizer é que idioma não deve ser pensado em tempo. Nós falávamos em off sobre a questão do estudo, de que você já fez inglês há muito tempo, e eu dizia que se você não pratica, se você não permanece praticando, você esquece. Então, quando uma pessoa vai e procura um curso de idiomas, estando no Brasil, permanecendo no Brasil, e ele tem pressa de terminar, nós já temos aí um problema, porque ele vai terminar e ele não vai praticar mais e ele vai esquecer. Todo o investimento que foi feito, na verdade, se torna gasto. Ele gastou, ele não investiu. Né? É aquela coisa que devagarzinho e sempre. Exatamente, exatamente. Né? Não adianta você ir afoito na questão que você acaba... Você precisa manter, você precisa estar sempre em contato. A gente tem alunos que fazem o curso, terminam o curso e que permanecem estudando por outros cursos que a gente oferece, de manutenção, de conversação, mas também, às vezes, nos mesmos outros níveis que ele já fez, para não perder o contato. Esse é o segredo. Quem termina um curso de idiomas não pode perder o contato, porque senão ele vai esquecer. Né? Então você tem essa ferramenta também, você tem essa manutenção com o aluno? Temos. Nós temos um leque de produtos na escola que o aluno pode fazer uso, tanto para, hoje se fala muito em exames internacionais, quando a gente fala, por exemplo, do programa Ciências Sem Fronteiras, ele exige que o aluno fale. O governo até andou pagando para muitos alunos a possibilidade dele estudar o idioma fora do país, porque quando abriu-se as vagas, né, abriram as vagas para esses cursos no exterior, se percebeu que muitos brasileiros não falavam o idioma. E aí então o governo teve que inclusive complementar isso, né? Então o que eu de novo percebo é que nós precisamos nos atentar melhor a essas possibilidades que nós temos, mas no caso do idioma é para já, é de agora que você se matricule, que você procure uma forma de aprender e de manter essa aprendizagem, né? E as oportunidades são muitas, né, nessa Renato? Você vê a questão do próprio Sem Fronteiras, as empresas, o dia a dia, uma viagem, um turismo. Quer dizer, a língua estrangeira hoje, seja qual ela for, ela é importantíssima para a gente. E hoje, quando você vai, por exemplo, comprar um produto, a gente, de novo, tem uma facilidade grande de comprar fora, ele vem com manual em inglês ou em outros idiomas, alemão, francês. Quando você está na internet, por exemplo, ou quando você quer ver um filme, e muita gente gosta disso, de ver o filme na língua original, porque na verdade quando se traduz você acaba perdendo a essência do filme, muita coisa você perde. Então são muitas as possibilidades para quem estuda um outro idioma. O mundo, sem dúvida alguma, ele é maior para quem tem outro ou outros idiomas. Né? Renato, você é acadêmico, professor, né? Mas professor de história, se não me engano. Professor de história, exatamente. O que te despertou aí começar a dar aula e justamente de espanhol? Isso me faz lembrar muita coisa, e coisa boa. Ainda na adolescência eu tinha um desejo de fazer outro idioma, mas eu não gostava muito de inglês. E aí, à época, eu pedi para o meu pai para que ele me colocasse num curso de idiomas. E aí, depois assim, de muito pedir, foi uma época que ele se aposentou, ele trabalhou durante muitos anos numa multinacional de mineração em Catalão. E aí, nesse período da aposentadoria, ele disse, então agora eu posso pagar um curso. E aí eu comecei o espanhol, né? E aí ele, aqui mesmo, em Catalão. E aí ele não... durante um tempo eu fiz e ele não conseguiu mais pagar o curso. E aí, para não deixar o curso, eu acabei fazendo uma troca com a dona da escola, de que eu dava alguns plantões para ela e ela me dava o curso. E eu comecei com plantões de espanhol. E logo depois eu consegui um emprego numa escola regular. E aí eu não parei mais de dar aula, né? Continuei dando aula e aí surgiram todas essas outras oportunidades. Que legal, que coisa boa. Agora, voltando à escola, a bandeira a International House, de uma franquia, a gente explicou a diferença das duas. Para você, empresário,
Foi mais negócio a bandeira, essa questão de aproveitar apenas o método e não a franquia? Qual que é a diferença? O que te despertou para uma e não a outra? Eu havia trabalhado com um professor que era de Catalão e que havia ido embora para Uberlândia. E lá ele trabalhando nessa escola que era a IASIG, que passou a se tornar parte dessa associação, a International House Idiomas, ele acabou entrando em contato com a gente aqui em Catalão e aí dizendo, olha, há essa oportunidade, por que vocês não procuram, por que vocês não se informam? E aí nós procuramos as informações e achamos mais interessante, né? Naquele momento, a associação ela se fez mais viável economicamente, havia uma taxa para se fazer parte da associação e nos interessou muito mais, depois de conhecer o trabalho, nos interessou muito mais, porque como eu disse, a franquia ela tem uma amarra financeira que é muito grande, de royalties, de taxa de publicidade, tudo isso. A associação, você tem uma reunião de pessoas, tal como uma cooperativa, em que você tem troca de ideias, você tem barateamento de custos para quando vai se produzir mídia, por exemplo. Então, é mais ou menos um princípio de que a união faz a força. A associação nasceu com esse intuito. Então, ela é muito mais interessante, pedagogicamente falando, e muito mais viável economicamente do que uma franquia, né? Porque a franquia você tem em mente que é aquele método e você não sai dali. E é nela em qualquer parte do mundo que você for. Uhum. Já a associação não, você tem essa liberdade. Por exemplo, a necessidade do aluno em Catalão pode não ser a necessidade do aluno em Uberlândia. Então você adapta o método para cá, diferentemente de lá. Exatamente. O método ele permanece o mesmo, comunicativista, mas como ele é muito aberto, a gente chama de método aberto, ele exatamente oferece essa possibilidade que você acabou colocando. Porque se você tem uma turma, por exemplo, que você identifica, ou um aluno que você identifica que ele tem mais dificuldade com o ouvir, por exemplo, ele vai precisar de mais atividades de audição. Se você tem uma turma que tem uma dificuldade com determinadas estruturas, essa turma vai precisar de mais atividades que desenvolvam essa estrutura. Então, neste ponto, esse método aberto ele propicia essa plataforma de trabalho, coisa que num método fechado, que fosse de franquia ou que fosse de apostilado, por exemplo, né? Em caso de escolas regulares, você não tem essa possibilidade. Até pode haver, mas com uma dificuldade maior, né? Porque você tem todo um cronograma que seguir, todas as exigências que você tem que cumprir e isso se torna mais difícil. Quando você diz que foi economicamente melhor para vocês uma associação de uma franquia, a gente pensa em franquia, poxa, vem tudo pronto, você não tem que pensar em nada. É verdade. Você só paga ali e pronto, vem tudo de fora, você só se adequa, você só escolhe o ponto. É verdade. Que também tem que ter a anuência ou a coisa da franquia. É verdade. Na associação não tem nada disso. Não. Quer dizer, você tem Nós temos seu trabalho. layout, tudo pode ser diferente de outras. Não, no caso do layout, você tem uma obrigatoriedade. Assim, Seria o layout então e o método? Exatamente, nós temos algumas obrigatoriedades, mas tirando isso, nós temos uma liberdade maior, né? Mas o layout ele vem porque foi feito um projeto de criação de imagem, de logo, tudo isso já é pensado. Exatamente, já é pensado, mas o resto não. E como você bem disse, a questão da franquia, ela faz isso, né? Ela facilita para nós o trabalho, porque você já tem tudo pronto. Mas criar também é muito importante. Então, quando você pensa, por exemplo, que você reúne os seus profissionais e você discute, você debate aquilo que vai ser colocado em prática, que vai ser testado, isso também é muito bom para o profissional, porque ele é instigado a criar. Né? Você acaba impulsionando, você acaba dando uma carga aí no profissional. Falei em profissional, Renato, foi fácil encontrar professor para tanta língua oferecida na escola? Você só está fazendo perguntas boas, né? Não é fácil. Você pensa em encontrar um professor em japonês, um professor em alemão, porque o aluno acaba querendo, despertando, mas antes do aluno tem que ter o professor. É verdade. A International tem uma preocupação grande com a formação dos profissionais.
Porque também uma questão da realidade brasileira de que qualquer pessoa pode dar aula de idiomas. Muita gente acha que o simples fato de ter vivido fora faz dele competente para dar aula. E eu sempre digo que a gente precisa fazer um exercício que eu enquanto falante competente de português, eu estou preparado para dar aula de português para um estrangeiro? Suponho que não. Porque dar aula é mais do que o simples falar. Né? Então, a gente teve a sorte de encontrar em Catalão pessoas que vieram por oportunidades também. No caso da professora de alemão, por exemplo, que é a Germária, que tem até um nome que casa com o ofício dela, ela é casada com um professor da UFG. E eles vieram do Rio de Janeiro para Catalão para trabalhar, né? E aí a gente encontrou a Germária. No caso da professora de japonês, que é descendente de japoneses, morou no Japão durante muitos anos, nossa professora hoje, ela também chegou até nós porque na época nós contratamos o marido dela para poder fazer um trabalho de tradução na Mitsubishi, foram de 3 meses. E aí, depois ele foi até incorporado pela empresa e nós contratamos a esposa dele para poder dar aula, ou seja, também é uma oportunidade de trabalho. Então, nós temos hoje professores, todos professores com fluência, todos professores com vivência internacional e, mais do que isso, com experiência pedagógica. É isso, né? Que eu ia falar, antes deles serem professores ou encararem uma turma, eles passaram por todo o treinamento necessário. Exatamente. Outro diferencial, a gente estava falando dos diferenciais da International House, outro diferencial está justamente no treinamento dos professores. Não é discurso, principalmente discurso para venda, é fato de que os nossos professores, durante cada semestre, eles fazem pelo menos 50 horas de curso de formação. Então, se você pega o que a gente oferece de curso para o aluno, é mais ou menos 50 horas por semestre. O nosso professor faz o mesmo, faz o equivalente de formação. Porque ele precisa estar em constante movimento, em constante transformação, porque nós estamos falando de um método que é aberto e que utiliza todas as possibilidades tecnológicas. E eu acredito que justamente isso. Hoje o inglês deve ser muito diferente de 10 anos atrás. Hoje deve ser muito interativo, muito online. Exatamente. A gente utiliza a internet como uma ferramenta e não como o principal, primordial. Ela está junto conosco, junto do professor, que é muito importante, se faz muito importante dentro da sala de aula, mas é muito diferente. Hoje, por exemplo, você tem à sua disposição jogos de realidade 3D, que você baixa o aplicativo no seu telefone, no seu tablet, e aí você, através do jogo que faz perguntas e o aluno tem que mostrar a cartinha, aquilo se transforma numa realidade 3D, né? Muito mais atrativo para o aluno, mas tem que saber utilizar, porque senão cai no que eu disse, estando à nossa disposição, a gente supõe que por estar à disposição eu consigo aprender autonomamente. Há uma possibilidade, mas a língua, volto a dizer, ela é de interação, ela precisa do outro. É isso que a International House faz, né? E prender a atenção dessa criançada de hoje em dia não deve ser fácil. Não, só por meio da tecnologia mesmo. Renato, nosso tempo terminou, foi muito bom esse papo com você, muito obrigada, diretor da International House. Muito obrigada, Renato, pela oportunidade de conhecer um pouco mais da escola e de você também. Nós que estamos muito felizes com o convite, com a sua entrevista. Você é muito competente, muito simpática. Eu, em nome da International House, agradeço de verdade a oportunidade. Estamos à disposição de todos aqueles que se interessarem por estudar conosco. Não só isso, por conhecer a escola, por poder buscar alguma orientação, porque a gente também faz isso para viagens, para trabalho, para traduções de documentos. Todos esses serviços nós oferecemos na escola. Convidamos a todos vocês para que possam conhecer a nossa unidade. É isso aí. Muito obrigada. E o Espaço Empresarial fica por aqui hoje. Até uma próxima.